Viram? Entenderam agora? Então, muda a nossa forma de sentir, tem que mudar a nossa forma de ver. Às vezes a gente não pode mudar a história, e ali não tem como botar uma perna, mas ele pode mudar a forma que ele vê aquilo. Se ele fica olhando aquilo ali, ele vai ficar com conflito de desvalorização, de não poder ter uma integração, de não pertencimento, e vai desenvolver várias coisas. Então, cada um tem que olhar o seu desafio e se perguntar o que esse desafio de vida está me estimulando a aprender. E de que forma que talvez eu estou presa numa experiência que eu posso escrever carta, queimar, para eu entender o que eu preciso soltar para poder não ativar tanto. Então, uma vez, aqui é só um resumo, né? Uma vez que um tecido é formado, ele não se transforma em outro. Então, a gente, né, no 7º dia, acontece a implantação do útero e depois vai começando a ter essa diferenciação das camadas. Então, a maioria dos órgãos, ele é formado por uma camada de um tecido embrionário. Só que existem alguns outros que são formados por 2 ou 3 tecidos. Então, a pele, por exemplo, é um exemplo disso. Ela tem a camada mais externa, tem o ectoderma, ela tem a derme, ela tem os vasos sanguíneos. Então, tem outras. Então, quando você vai olhar a pele, tem vários conflitos que podem acontecer quando a gente trabalha com a pele. Isso a gente vai estudar depois. Tá? Então, aqui é só um exemplo dessa diferenciação do embrião. A gente forma esse anelzinho, né, que tem uma área de entrada e uma área de saída. Então, e aqui esse amarelinho é todo o endoderma, toda a partezinha interna, que vai formar todo o nosso tubo digestivo. Mas aí a gente tem que comer. Então, pensa só, a lógica, né? A boca recebe o alimento de fora. Então, como ela recebe o alimento de fora, ela não pode estar com o tecido mais protegido de dentro. Ela precisa de uma capa. Então, a capa é o tecido ectoderma. Para o ânus, a mesma coisa. Ele vai ter contato com mais essa parte externa, né, das fezes para o meio externo. Ele também tem uma capa, que é o ectoderma. Então, quando a gente olha para o sistema digestivo, a gente tem o endoderma, que é a partezinha mais interna, e essa capinha que recobre, que é o ectoderma. Então, esse é um exemplo de um lugar que tem os 2 tecidos. É a mesma coisa as vias aéreas. Quando a gente olha o ouvido externo, você tem, né, o ectoderma, mas quando você olha a parte de dentro do ouvido, já começa a ter as estruturas mais protegidinhas. Então, todo o nosso corpo, dependendo da necessidade, a gente vai ter que ter uma cobertura de proteção, vamos ter que ter, né, o meio, que é a sustentação, e a parte interna, que são o vital. Então, é como se imaginar sempre esse ovo, né? O interior, a capinha e a capa externa. Uma coisa importante para vocês a partir de agora é observar a sua lateralidade. Se você é destro ou se você é canhoto. Então, isso a gente pode fazer vendo, né, que mão a gente bate palma. Então, se a minha mão esquerda, no meu caso, né, minha mão esquerda fica mais assim parada, e eu bato mais com a mão direita, minha mão sobre a mão esquerda, eu sou destra. Se eu faço o contrário, eu sou canhota. Então, eu sendo destra, eu vou segurar um bebezinho assim. Eu vou ter mais firmeza de segurar um bebê do meu lado esquerdo, eu sendo destra. Uma pessoa canhota, ela vai segurar no outro braço. E aí tem essa técnica aqui, a técnica do olho, mas eu confesso que eu não consigo muito fazer essa, não. Essa, para mim, sempre dá errado, que é você olhar, vai diminuindo, 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 até ver que olho você permanece olhando nesse buraco. Para mim, funciona mais o teste da mão e o teste de segurar o bebê. Geralmente, quem é ambidestro, geralmente é canhoto. E nasceu canhoto, mas pela conta dos condicionamentos da nossa cultura, da escola, disso tudo, foi treinado a ser destro. E isso faz total diferença, gente, porque quando se trata de questões vitais, tipo assim, o que é vital, sobrevivência, respiração, sexualidade, comida, né? Sexualidade no sentido de procriação, não importa a lateralidade, tipo, é vital, tipo assim, vital, vital, entendeu? Então, a gente não tem que pensar em lateralidade nenhuma. É urgência de sobrevivência. Sobrevivência a gente não questiona.
Já nos outros tecidos, que aí eu tenho o vital e tenho a proteção, né? Tenho uma proteção, né, para poder proteger a minha integridade. Eu já estou mais me relacionando com o externo. Aí eu tenho a questão de me sentir apto, né, valorizado. Eu vou ter que interagir mais com o externo. E depois eu vou ter que ter um tecido ectoderma, que é o relacionamento. Então, aquilo que eu vou ter mais a interação com o meu externo, né, eu já vou precisar da lateralidade. Porque aí, dependendo de como foi a minha impressão de vida em relação ao meu pai, em relação à minha mãe, eu posso ter questões no meu corpo relacionadas à minha relação com meu pai e a minha relação com a minha mãe. E isso é muito interessante em termos de leis biológicas, porque ao você olhar o seu corpo, você pode olhar, ih, caramba, tem algo em que o meu pai que eu preciso ainda reparar. Talvez não é mais esse relacionamento, só me disparou uma forma do meu pai falar que ainda não integrei em mim. Então, o meu corpo está só sinalizando que eu preciso olhar, tá? E aí, na terceira lei do Dr. Hammer, a gente entra nesse contexto que a gente já falou na aula passada sobre os tecidos embrionários, como os tecidos reagem. Então, quando tem um tecido endoderma, que seria, eu coloquei representando o peixe, para vocês lembrarem daquele videozinho que, quando faltou ar, o peixe inflou, né? Então, ele segura tudo. Então, na ameaça de faltar, eu seguro tudo. Né? Então, eu vou ter o tecido, a alteração fisiológica no corpo vai ser essa. Então, aí depois, o próximo tecido seria uma reflexão em relação ao anfíbio. Então, o anfíbio, ele está saindo, vamos dizer, o peixe está dentro d'água, nesse ambiente aquático, e quando vai para a terra, tem a influência da pressão atmosférica, a influência do sol, então eu preciso ter uma pele mais protegida. Então, vai ser os temas de proteção, que aí é o tema do mesoderma antigo. Depois, ele fez uma reflexão em relação aos répteis. Então, tem répteis que você tira, né? Ele corta um pedacinho, né? Um pedacinho de uma parte, ele regenera aquela parte. Ele tem muita flexibilidade, né? Então, se a gente for olhar até a cobra, por exemplo, ela tem muita flexibilidade. Então, ele trouxe essa relação com a questão de capacidade, a flexibilidade, a sensação de se movimentar, né? E de se sentir capaz de fazer algo. E o mamífero que nós somos mamíferos e todos os animais mamíferos, eles se relacionam com temas de manada. Então, ele meio que fez uma reflexão em termos evolutivos, né? Não é que nós somos peixes, não é isso, mas uma reflexão em termos evolutivos, assim, quando a pessoa sente que algo pode faltar na vida dela, ela ativa o tecido que vai inflar. Então, eu vou crescer para segurar. Quando a pessoa sofre um tema de uma ameaça à integridade dela, tipo, vou sofrer um bullying, eu acho que não vão gostar de mim, eu posso fazer cheio de espinha. Então, assim, parece que eu não vou ser, não vão gostar de mim. Então, eu faço aquele monte de espinha, fico com aquela cara cheia de espinha, que de alguma forma, quando você olha uma pessoa cheia de espinha, você fala, ai, que coisa feia, não é isso que dá? É tipo, ai, né? Imagina uma pessoa com cara de espinha. Você fica assim, ai, que acho, quero me afastar. A pessoa está sofrendo, porque ela não quer esse afastamento. Mas internamente, quando você vai olhar a história dela, ela tem medo do contato. Ela tem medo de ser agredida, de não ser bem recebida, de ser humilhada, sabe? E minha cara era cheia de espinha, gente. Meu Deus do céu, não tinha um espaço. Tomei um bando de remédio a vida inteira. Vou contar uma história rapidinho, deixa eu ver se tem tempo. Foi uma coisa muito interessante. Eu estava aprendendo isso, né? E aí eu ia dar uma palestra em Curitiba. E aí eu tinha pânico de falar em público, né? Pânico, assim. Mas eu falei, eu sempre fui assim, né? Eu tenho um desafio, eu vou. Eu não vou parar pelo desafio, mas eu vou, assim, processando o processo, né? Processando as questões emocionais. Gente, foi inacreditável. No avião, juro pela minha vida, no avião, eu fiz uma espinha deste tamanho. Era uma coisa que, assim, você olhava para mim e só via espinha. Eu falei, meu Deus, como meu corpo é tão inteligente, tô com tanto medo do julgamento das pessoas, que eu criei uma espinha horrorosa.
Aí eu fico com vergonha daquela espinha. Resultado, mais espinha. Eu falei, bem, tô pronto para resolver essa história. Aí fui dar a palestra cheia de espinha, não tinha nem maquiagem, não tinha levado maquiagem, então eu dei a palestra daquele jeito. Quando eu acabei de dar a palestra, a espinha, no dia seguinte tinha mais nada. Foi assim, o corpo faz e o corpo desfaz, porque é essa questão do limite, sabe? Porque aí eu processei isso, mas quando eu era adolescente eu não sabia disso, então eu vivia me protegendo, vivia cara cheia de espinha, né? Então aí é esse tecido da integridade. A outra coisa é o tecido da adaptação, da flexibilidade, que pega os nossos ossos, pega a parte da linfa. Então, toda vez que você tem um tema de se sentir incapaz, né, por algo, você pode ter alguma coisa nas suas articulações. E quando você resolve, você pode torcer, pode ter alguma osteopenia. E o mamífero são as questões de grupo. Então, essa reflexão que o Dr. Hammer fez, ele trouxe essa forma da gente olhar que o que nós seres humanos sentimos, os animais também sentem. Então, se uma leoa perde a sua cria, um filhote, ela perde um filhote, ela pode desenvolver um processo no ovário, assim como nós. A diferença é que a gente tem um pensamento e a gente recebe um rótulo. E quando você recebe esse rótulo, você já fica imaginando todas as doenças. E por isso que no ser humano as coisas são muito mais complexas. Então, todo ser humano, ele depende de se sentir nutrido, de se sentir... para um bebezinho precisa ser nutrido em tudo, porque não consegue fazer nada por ele. Mas ele precisa se sentir protegido, se sentir valorizado, ser estimulado que pode se desenvolver, que pode explorar o mundo, né? Se sentir que pertence dentro de um sistema. Então, todos nós temos essas necessidades e isso, olhar para a nossa história de vida é a principal forma de nos liberar. Então, vocês vão se esticar, faz assim, bota a língua para fora um pouquinho, assim, dá uma soltada, gente, que é bom quando bota a língua para fora para poder parecer coisa de maluco, mas é bom. Libera os chakras. Então, respira, solta, se alonga, encontra um lugar na sua cadeira. Vamos passar só uns 10 minutinhos, eu prometo. Vai fechando os olhos e traga atenção para o seu corpo. Respira grande, solta. Respira profundo e lento. Perceba esse corpo que é o seu templo sagrado. Seja o que seja que você tenha vivido até agora, ele está aqui. Ele está aqui agindo em prol da vida. Coração batendo, o ar respirando. Reconheça esse templo. Você é uma alma presente no corpo. Já passou por muitos desafios, muitas conquistas. É um corpo cheio de sabedoria. E você só existe porque 2 pessoas lhe deram a vida. Os seus pais. Seja como foi a relação com eles, boa ou difícil, tudo que experimentou de bom na vida só foi possível porque eles permitiram que você viesse à vida. Para que você viesse à vida, na alma, eles tiveram que te aceitar. Eles tiveram que te amar. Independente de como tenha sido, você só está aqui porque existe uma força de amor dos seus pais por você. Pode ser que eles tenham agido de forma difícil para você, mas ainda assim, o amor existiu.
Visualize seu pai e sua mãe numa distância confortável para você. Olhe para eles como um homem e uma mulher que têm suas dificuldades e seus desafios, assim como você. E por isso, pode ter causado dores e ter deixado lacunas, sem intenção. Olhe para o seu pai e observe a primeira coisa que você sente no corpo. Sente rejeição, vontade de se afastar, alguma tensão? Ou relaxamento e leveza e vontade de ficar mais perto? Não julgue o que você sente. Você foi criança e guardou as memórias. E naquele tempo não sabia como soltar. Perceba que emoção. E se puder, se for possível para você, fique de pé. E observe a estabilidade do seu corpo. Como é estar de pé na presença do seu pai? Sente força, firmeza, amparo ou fraqueza e desamparo? Sente seus pés firmes ou não? Existe algum lado do corpo que aparece algum sintoma? Agora visualize o seu pai se afastando um pouco, ficando um espaço entre você e ele, um espaço confortável. Respira e solta. Agora olhe para sua mãe e se aproxime dela até uma distância confortável para você. Procure aprender a respeitar o espaço das suas memórias. Só assim é possível curar. Observe se causa alguma rejeição, tensão, tem vontade de se afastar ou tem leveza e vontade de ficar mais perto. Tristeza, raiva ou alegria. Respira grande, solta. Observe toda a parte anterior do seu corpo e toda a parte anterior do seu corpo, toda a parte posterior. E observe como é estar de pé diante da sua mãe. Sente que pode olhar para ela, sente a sua força no seu local, ou sente fraqueza em alguma parte do corpo. Observe em detalhes como o seu corpo se relaciona com as memórias com a sua mãe. Inala grande, solta e se afaste, voltando para o seu lugar, deixando eles irem um pouquinho mais distante. E agora, olhe apenas para eles dois. Você é uma alma que precisava vir à vida. E eles permitiram que a vida chegasse até você. Perceba que muitas pessoas vieram antes deles. Muitos acontecimentos. E ainda assim, teve a força da vida, o amor, para que você viesse à vida. Você pode respirar fundo,
soltar e simplesmente só agradecer pela vida que chegou até você. E se teve algo difícil, você pode dizer: eu não entendo os motivos, mas de qualquer forma, eu estou aqui. E só por isso é suficiente. Eu posso ficar em paz com meu pai e com a minha mãe no meu corpo. E aí você deixa eles irem e se vira para a sua própria vida. Observe a vida que você tem para viver e todo o potencial para criar o seu destino. Que palavra seria mais importante para sua alma nesse momento? Por exemplo, sou amada, sou inocente, sou livre, tenho o direito de sentir paz. Escolha uma frase ou uma palavra e repita baixinho algumas vezes. Paz, paz, paz. Ou sou inocente, sou inocente, sou inocente. Sou livre, sou livre, sou livre. Respira e perceba como seu corpo responde. Pequenas mudanças podem acontecer de alívio. Se quiser, pode se sentar e observe com muita presença essas mudanças, permanecendo de olhos fechados. Perceba o espaço, um espaço maior no seu corpo. Acompanhe esse espaço e percebendo agora todo o seu corpo. O espaço entre você e o espaço dessa alma que habita esse corpo. Respira grande 3 vezes e cada um no seu tempo, abre os olhos vagarosamente. Isso. Então é isso, a gente tem muitas memórias das nossas famílias. Eu sei que a gente está com um tempo bem apertadinho, mas eu confesso que eu queria saber só de uma pessoa como que foi. Só uma, depois vocês contam. Como foi? Uma pessoinha pode me falar? Posso falar? Pode? Eu senti perto do meu pai, eu fiquei muito bem, mas comecei a sentir um peso nos braços, muito estranho, e uma dor no ombro, como se meu braço fosse muito pesado, de chumbo. Mas quando eu fiquei de frente para minha mãe, ficou muito, muito doloroso. Muito doloroso. Muito doloroso mesmo. Era até difícil seguir tudo que você estava falando, né, em relação à gratidão, né, mas eu podia ficar bem consciente ali, mas foi muito difícil, que só passou quando eu abri o olho. Entendi. Ainda Então tô, tem meu muito. ombro ainda tá dolorindo aqui. Então tem muita coisa para você processar, né? Que tem a ver com a sua história. Então aí você já observou que tem coisas para você falar. Então você pode escrever carta para sua mãe e para seu pai. Escreve um dia carta para sua mãe e deixa vir tudo o que você sente, sem filtro, sem filtro. E depois você queima. Escreva a carta para o seu pai e faça isso durante essas semanas. Converse com eles, assim, pode ficar em pé e vai fazendo, porque aí você agora já entendeu muitas questões, né, do seu corpo que tem a ver com essas tensões, então tem algo que tem que processar ainda disso.
Então, às vezes, a gente não consegue mesmo chegar nessa gratidão. E tudo bem, porque o mais importante não é chegar lá. É você observar o que está acontecendo, a energia que está presa na experiência. Então, tem uma energia presa aí nessa experiência que às vezes um gatilho pode dar uma paralisia, pode dar uma tensão, pode dar uma dormência, pode sentir incapaz de fazer algo, despertar outras coisas. Então, aí está dizendo, olha, tem coisas para olhar da sua fase interior da vida. Então, quem sentiu isso, escreva a carta para sua mãe e seu pai nas próximas 3 semanas. E vá fazendo essa dinâmica. E aí, depois dá o feedback para a gente, se puder. Então, aqui, gente, na terceira lei, depois vocês vão ver, vou passar bem rapidinho, ele só mostra, a gente vai trabalhar isso na próxima aula, que cada tecido responde de um jeito. Então, os tecidos mais antigos, que ele está muito ligado na sobrevivência, então ele vai tentar se proteger, então ele cresce numa fase ativa. E os outros que já encontram outras formas de se relacionar, então eu vou criar uma flexibilidade aqui, eu vou dar um espaço aqui, eles vão ter a tendência, eles vão ter uma redução do tecido na fase ativa. Então, os tecidos mais antigos, eles fazem um tumor, os tecidos mais novos na fase ativa, eles ulceram, né? Então, na fase de cura, acontece o contrário. Então, quem cresceu diminui e quem diminui cresce, para tudo voltar ao normal. Então, aqui são os temas de cada um. A gente vai olhar nas próximas aulas cada tecido desse, aqui são só os esquemas, eu vou passar para vocês também as fotos, para vocês começarem a se relacionar com as fotos, que a gente vê na tomografia. Então, aqui são o tecido endoderma, das coisas mais vitais, aqui o tecido da integridade, aqui a parte da estrutura, e o córtex, a parte dos relacionamentos, os mamíferos. A quarta lei é quando ele fala dos bastidores, dos micro-organismos. Então, o que faz o tecido aumentar, os mais antigos crescer, né? E os outros diminuírem, tem a participação dos micro-organismos. E cada tecido vai ter a participação de um micro-organismo específico. Então, os mais antigos estão relacionados com os fungos e bactérias, e os mais novos, que é a parte da estrutura e do relacionamento, tem a ver com as bactérias e os vírus. Aqui tem uma questão importante que se relaciona à vacina. Quando uma pessoa tomou várias vacinas, ela tem uma alteração desses micro-organismos. Então, às vezes, a pessoa não consegue, por exemplo, ela formou um tumor, depois ela tem que ulcerar. Ela não consegue completar todas essas fases, porque ela existe essa alteração pela vacina. Então, ela vai fazer cicatrizes. Então, vão ter pequenas cicatrizes que são vistas na tomografia. Só que o que o Dr. Hammer viu que essa atividade microbiana, ela não causa nenhum mal para o corpo se você consegue respeitar o processo, porque tem uma fase que ela vai precisar ficar ativa para poder regenerar aquilo que foi construído. Então, ele olha o micro-organismo como um amigo. Então, é que ele acaba se tornando ativo na fase do relaxamento, tá? Isso aqui é só um resumo do que a gente viu. A gente vai olhar um de cada vez, então é só para vocês passarem o olho e ver que cada tecido uma hora cresce, uma hora diminui, né? Os mais antigos, tá aqui, fungo e bactérias antigas, e os mais novos, bactérias novas e vírus. Então é só pensar, o mais antigo segura, como se, vamos dizer, aquela referência do peixe e do anfíbio. Então, vamos dizer, o mais antigo, o ambiente aquático, e do aquático ir para o ambiente terrestre, o anfíbio, né? Então, eles, num processo de se proteger, eles crescem, né? É um mecanismo de defesa. E os outros já vão aprendendo outros mecanismos, né? Já estão ali no ambiente terrestre. Então, eles vão fazer o contrário, eles vão ter uma redução na fase ativa e um preenchimento na fase de cura. E a quinta lei é o resumo disso tudo que a gente viu, que nada no corpo aconteceu
ao acaso. Então, se eu tenho uma ameaça, por exemplo, como uma ameaça de eu perco um trabalho e eu vivencio isso, que eu posso passar fome, porque eu posso pensar outra coisa, eu posso me sentir desvalorizado, eu posso me sentir humilhado, aí eu vou ter alteração do mesodermo antigo. Mas se de repente, na minha família, eu tenho um programa de escassez, eu de repente, quando pequena, vi situações, não posso ter passado fome, mas de repente eu vi que minha família está sempre preocupada ali de não conseguir dar o sustento para a família, tive que trabalhar muito novinha, porque precisava do sustento. A ameaça do faltar é algo muito presente na sua estrutura familiar, é algo que não é só o evento em si, você tem uma estrutura do que você recebeu. Na ameaça de perder um trabalho, você não vai pensar, eu apareço o trabalho. Não, minha família pode passar fome. Aí, nisso, como é algo vital, é comida, passar fome, é sobrevivência, é um tecido vital. Então, é um tecido antigo. Os tecidos antigos crescem na fase ativa. Então, ele vai fazer tumores, no caso, medo de passar fome, vai pegar o fígado. Se é um medo que eu tenho de passar fome, eu faço, vou fazer um quadro. Se, eu faço múltiplos tumores. Se eu tenho medo que as pessoas da minha família passam fome, se a pessoa tem uma família, vai ser um tumor para cada membro da família. Então, dependendo de como é o sentir biológico, você vai desenvolver uma questão. A gente vai ver isso em cada um. Então, aqui é um resumão, A primeira lei sempre é o que dispara o processo, aquilo que é concreto ou simbólico. A segunda lei tem fases, fase de estresse, fase de ativação, depois uma fase de relaxamento, com um breve períodozinho de estresse para ver se realmente tá tudo bem, e depois uma regeneração. A terceira lei, que mostra que como o tecido se modifica. Como que acontece a modificação? Os tecidos mais antigos crescem na fase ativa, os outros diminuem na fase ativa e na outra fase o contrário. E isso acontece no órgão, no cérebro, e alteração na psique. A quarta lei, que micro-organismos participam. E a quinta lei, o porquê disso tudo. Por que o meu corpo fez isso? Porque isso não é uma questão só minha, é uma questão que na filogenética outros animais também passam por isso. Os mamíferos, em geral, passam por isso tudo aí. Só que o ser humano tem uma questão a mais do pensamento, então o ser humano precisa aprender a observar o seu pensamento, a desenvolver recursos para permitir que o corpo se regenere mais rápido. Então, finalizando, a gente deveria agir com a gente assim, Então tem isso aqui, continua assim, você está indo muito bem. Aí ela está ali, eu sabia que você ia conseguir. Está todo mundo orgulhoso de você. Eu acompanho a trajetória desse inseto desde que ele era desse tamanhozinho. Então, a gente precisa aprender esse autocuidado, entender começar a olhar para a nossa história com mais amorosidade, com mais compaixão. E isso, gente, é um processo, Esse processo nós temos as dores, a gente tem que aprender a sentir, reconhecer que tem raiva, que tem tudo ali, escrever carta sem filtro e queimar, para que possa o corpo voltar a se comunicar. E para que isso possa fluir, vamos terminar a nossa noite bem. Vamos dançar, quem quiser dançar aí já dança. Je vois la vie en rose. Il me dit un mot d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est centré dans mon cœur, on est près de bonheur, dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il m'a dit la joie pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors j'en sens moi mon cœur qui bat.
magic spell you cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. So give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. Uhul! Acabamos! Vocês conseguiram! Ê! Estão vivos! E aí, como é que vocês estão? Querem falar alguma coisa? Vamos, vamos! Eu queria agradecer por essa música aí do final, porque tornou tudo tão leve. Foi bom demais, bom demais. Lindo, né? Lindo demais. E essa música no final é de propósito, assim, porque no corpo a gente sempre tem desafio, então a gente tem que sempre ter esse balanço do sistema nervoso. Uma hora que ativa muito, tem que ir para outra hora para o relaxamento. E aí cada um vai saber qual é o seu mecanismo. Às vezes é uma música, às vezes é fazer essas meditações, as posturas. Lembra que o mais importante é dessensibilizar, não ativar demais. Ativou demais, não procura manter mais próximo possível desse eixo, né? Então aí essa música foi bem escolhida por isso. Alguém quer falar, compartilhar algo? Não? Tá todo mundo... Vocês não vão embora, mas ficam olhando. Então tá bom. Então tá, gente. Boa noite. Eu vou passar agora o PDF para vocês. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? A gente vai olhar cada partezinha separada. Então, esses 2 primeiros encontros é meio que para situar, né? É muita coisa, muita informação. A gente vai olhando separadinho, mas pratiquem cada uma dessas técnicas sozinhas ou entre vocês, se vocês quiserem, porque esse conhecimento vocês vão compreender se vocês praticam. Tá bom? Então tá. Um beijo. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Oi, tia! Minha tia foi embora, tia. Ela é minha madrinha, sabia? Linda. Beijo.